noite a todos. Que a paz de Jesus esteja envolvendo cada um de nós. Mas esse ambiente de paz, esse ambiente tão acolhedor, no qual a gente tem a oportunidade, eu, de estar aqui de vez em quando, mas vocês têm a oportunidade de estar aqui toda quarta-feira e até mesmo em alguns outros dias de atividades da casa. E é um lugar onde, entre outras obras, se estuda certamente também o Evangelho, né? Junto de outras obras básicas e outras obras maravilhosas da nossa literatura espírita. E hoje nós viemos aqui para falar sobre os 160 anos de publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, obra básica, fundamental, que representa o espírito religioso da nossa doutrina. É um aspecto religioso. E foi a primeira obra com a qual eu tive contato, né? Quando eu tive lá minha primeira visita, meu primeiro contato com um centro espírita, ainda na minha juventude. E eu até pergunto para vocês aqui, né? Quem é que teve o Evangelho como primeira obra, né? O primeiro contato? Porque eu acredito que o Evangelho é, para muitos, a obra de entrada na doutrina espírita, pelo seu aspecto consolador, confortador, que ela acaba de um jeito ou de outro caindo em nossas mãos. Eu acho até que a gente deveria fazer campanhas permanentes de distribuição de exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo dentro da sociedade, para as pessoas, inclusive, que não são espíritas, né? Porque essa obra pode promover uma revolução na maneira de pensar, de sentir, de viver de qualquer pessoa que tenha uma certa receptividade, abertura, né? Eu até me recordo aqui de uma amiga minha que um dia falou para mim, né? Eu tinha uma amiga dela lá em Londrina, uma jovem muito dedicada ao movimento católico, participava de tudo, né? Uma pessoa sem um espírito muito religioso, né? Uma afinidade religiosa, porque uns têm mais afinidade com uma religião do que outros, isso é uma verdade, e isso é em razão do histórico espiritual de cada um. E talvez essa amiga dela não estava passando por uma fase lá muito feliz, né, de muita paz, porque o fato de você frequentar um meio religioso, ter toda uma série de fundamentos e princípios religiosos te norteando a vida, não significa que você estará isento de provas, isento de ter que passar por alguns momentos mais difíceis na vida. E essa moça estava passando. E aí então ela resolveu presenteá-la como um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. E ela disse que a moça mudou totalmente, né? Aderiu ao Espiritismo, parece que aquela obra foi assim, uma obra salvadora para ela. E aí, lógico, né? Até chocou a família, os amigos, porque ela deixou todos os seus trabalhos, atividades no meio católico e passou a fazer, né, as suas atividades aí a partir da doutrina dentro do nosso meio espírita. E assim, o Evangelho já fez muito, provocou muitas mudanças na vida de muita gente. Quando eu tive meu primeiro contato com essa obra, que eu comprei meio sem saber por que estava comprando, né? Entre outras, eu a escolhi ela, eu percebi que era algo que eu achava que não existia, algo que eu procurava, mas que não existia, né? Porque eu ia folheando no caminho de casa, depois de uma palestra pública, eu fui folheando o livro e falei, puxa vida, mas é exatamente disso que eu preciso. E o capítulo que mais me chamou a atenção foi o capítulo 9, Bem-aventurados os brancos e pacíficos. E por quê? Hoje eu compreendo que é do que correspondia à minha necessidade maior naquele momento que eu estava vivendo. Aquilo que nos chama sempre mais atenção é o que a gente mais está precisando. Então, pensa, medita, né? Se tal capítulo está chamando mais atenção, leia ele todos os dias, releia, medite nos conceitos ali presentes e traga para a sua vida, para o seu mundo interno, né? E se confronte com aquele conhecimento para poder perceber o porquê que ele está sendo de maior significado naquele momento. Porque ele está vindo de encontro a algo que você está precisando, não que a gente está precisando. E aí uma meditação sadia em nossa vida, comparando com o conteúdo daquele capítulo, vai ser muito interessante. Bom, 2024, 160 anos de publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra, né, pela ordem publicada. Aqui nós temos uma reprodução do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira
edição, ainda se chamava Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aqui está em francês, né? da publicação francesa. 3 anos depois, ele foi revisado por Kardec, medido da espiritualidade, trabalhado em vários aspectos, e então veio a edição definitiva que a gente conta até os dias de hoje. E aqui nós temos, e já com o nome mudado de Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui uma capa de uma edição atual, apenas para a gente ilustrar. Então, nós vemos que a nossa doutrina, ela teve o seu início de publicação em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, né? Foi a primeira obra, o arcabouço filosófico da doutrina. Uma obra que eu adoro, né? Eu pego o Livro dos Espíritos e não me canso de pegar, e toda vez que eu pego, parece que eu não consigo parar de ler. Eu começo a ler, a meditar, descobrir coisas, a gente vai percebendo coisas que em outras épocas não percebia. Mas por quê? Porque a gente vai amadurecendo com o passar dos anos, né? Um amadurecimento, às vezes até as duras penas, mas que vai gerando um progresso dentro da gente, e isso faz com que a gente vá sempre gostar das obras básicas. Daqui a 10 anos, 20 anos, se eu estiver aqui ou no outro plano, com certeza eu vou pegar o Livro dos Espíritos e vou lê-lo e vou descobrir coisas novas, e vou me alegrar com essa leitura, né? Porque faz um bem muito grande. Mas é o Livro dos Espíritos, que foi publicado em 57. Depois de 1861, a publicação do Livro dos Médiuns, né, porque precisava. Era uma obra de extrema importância naquele momento, e Kardec percebeu isso, né, para orientar o trabalho mediúnico. E o Evangelho foi publicado depois de 1864, ou seja, 7 anos depois do Livro dos Espíritos. Essa republicação, né, a definitiva, foi feita de 3 anos depois. Na sequência, vemos depois o Céu e o Inferno e, por último, o livro A Gênese, de 1868. Mas, para voltar aqui, essa obra ela foi especial e ela exigiu de Kardec um recolhimento, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, um recolhimento, devido à profundidade dos ensinamentos, à sensibilidade que exigiu dele para poder trabalhar o conteúdo dessa obra, né? Ela era especial, né? E os próprios Espíritos disseram para ele antes disso, a gente vai ver depois na sequência. E para que ele pudesse estar melhor preparado, em melhores condições para trabalhar essa obra especificamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi conduzido, sugerido, né, pela espiritualidade, que ele buscasse um lugar muito tranquilo, saísse daquela algazarra de Paris, onde ele estava e onde ele publicou todas as obras básicas, e era um momento assim, de um grande burburinho intelectual, né? Além de que já era uma cidade, digamos assim, grande naquela época, né, no século XIX. Então, ele foi para a cidade de Le Seguir, né? No francês, o U tem som de I, né? Então é mais ou menos isso, Le Seguir, o nome desse local. Está aí, vou entender para vocês. A redação de O Evangelho segundo o Espiritismo exigiu de Allan Kardec uma condição muito especial para ser elaborada, para pesquisar, estudar e receber as intuições necessárias para a reunião e organização de temas tão profundos e delicados. Kardec precisou se isolar por meses no vilarejo de Le Seguir, na região sul da França, local que lhe proporcionou a tranquilidade necessária que uma cidade movimentada como Paris já não mais oferecia. E vejam só, gente, eu consegui essa imagem de Le Seguir, era uma cidade medieval, um vilarejo medieval. A população dela, vejam bem, em 2010 era de 266 habitantes. Em 2010. Qual era a população naquela época de Kardec? Talvez não muito mais do que isso, porque as construções são as mesmas, né? Então talvez tivesse ali 300, 400 nesse local, mas não mais do que isso. Então vejam a diferença entre esse local e Paris, né? Que era um grande atrativo. Os intelectuais de todo o mundo se dirigiam para Paris no século XIX, né? Por isso ela até era chamada de a cidade luz. Não era luz porque era iluminada, não, gente, não era luz, né? Não tinha essas luzes maravilhosas que a gente tem hoje, essas lâmpadas de LED. Não, era cidade luz por causa da concentração de conhecimento que existia ali, da pessoa de muitos intelectuais, né? E por tudo que se falava, que
Então, Le Seguir fica ali ao sul da França, e aqui nós temos Paris, né, bem mais ao norte, e a gente sabe que mais ao norte lá, mais frio, uma região bem mais fria, certamente até o clima era mais agradável para Kardec desenvolver o seu trabalho. Vocês tinham conhecimento disso? Eu fiquei sabendo há pouco tempo, gente, né? Eu só fiquei sabendo há pouco tempo. Você sabe, né? Palestrante é assim, a gente vai fuçando, e na internet hoje facilita, né? A gente encontra informações que você não imaginava e nunca viu, nem no livro, né? Nem no livro. E com certeza a gente ainda vai descobrir mais coisas. Olha aqui, esse foi o anúncio do Evangelho. A espiritualidade disse para ele isso, que está no Obras Póstumas, né? Livro que foi publicado depois do desencargo de Kardec. Este livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana questões capitais e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações encontrará nele instruções excelentes. Então a espiritualidade já estava anunciando que essa obra ela teria um diferencial, ela ia impactar muito mais a consciência humana do que todas as outras obras, né? E eu não tenho dúvidas quanto a isso, né? Pelo menos em relação a mim, isso aconteceu e acontece até hoje, né? A gente não pode desdenhar do Evangelho. Acho que o Evangelho também tem que ser um meio de leituras e reflexões constantes. E a gente se alimenta espiritualmente do quê? De leituras. Do que nós assistimos na televisão, do que nós ouvimos pessoas falarem. Esse é o nosso alimento espiritual. As leituras, não só do Evangelho, mas do Livro dos Espíritos e outras obras, é a melhor coisa que a gente faz. Porque a gente está se renovando constantemente, né? Se alimentando positivamente, até se precavendo e se protegendo contra as más influenciações espirituais, né? E até daquilo que ainda está presente em nós mesmos, né? No nosso comportamento. Bom, seguindo, vamos ver aqui mais um pouquinho ainda acerca da importância do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui está no prefácio. Ela leu, acho que está na leitura que foi feita, não é? Um trechinho, não. Ela falou prelúdio, não sei se tem prelúdio, prefácio, é a mesma coisa. Mas aqui em 9 de agosto de 1863, Kardec recebeu a seguinte mensagem mediúnica, né? De uma entidade espiritual que o assistia na elaboração da obra. Nossa ação, principalmente a do Espírito de verdade, é constante ao teu redor, e tal que não a podes negar. Com certeza, né? Kardec tinha esse relacionamento direto com a espiritualidade. Compreendes agora porque precisávamos de ter você sob as mãos, livre de toda preocupação outra que não a da doutrina? Uma obra como a que elaboramos de comum acordo necessita de recolhimento e de mensuramento sagrado. E isso vale principalmente para a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Na sequência tem o prefácio. Como já foi lido pela moça aqui, né, então eu vou até pular. Já fez a leitura inicial, a gente tinha separado, então está perfeito. Aí o prefácio, né, logo o primeiro texto que a gente encontra dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Como a gente está falando da obra em si, da sua importância, então vamos ver aqui o índice, né? Não vou ler aqui todo isso, não é necessário. Mas eu tenho certeza que cada um tem alguma identificação especial com algum capítulo. Isso é muito interessante, né? Qual que lhe chama mais atenção? Qual capítulo que chama mais a sua atenção atualmente dentro do Evangelho segundo o Espiritismo? Então aqui a gente começa por não destruir a lei, meu reino não é deste mundo, e vai terminar lá com o amor do próximo como a si mesmo. Mas a gente ainda tem mais capítulos, né? Que são 28, incluindo a coletânea das preces espíritas. O capítulo 12, por exemplo, trata do amor aos vossos inimigos, que é de fundamental importância dentro do campo dos nossos relacionamentos humanos. Que a gente está convivendo, né, constantemente com pessoas que se comportam, às vezes, até como adversários nossos, né? E até como perseguidores. E essa coisa de perseguidores eu entendo muito bem, gente, né? Porque convivo com isso há mais de 20 anos. Não é algo que é muito fácil e simples, não. Né? A gente sabe que existem agrupamentos, outros que não gostam do nosso trabalho, e não gostam, às vezes, da nossa pessoa, né? Relações que a gente já teve em vidas passadas. Então, o amor aos inimigos é de fundamental importância.
que a gente seja perseguido, prejudicado, mas que a gente jamais nutra esse sentimento em relação a quem nos persegue, ou que nos prejudica, ou tenta nos prejudicar. Mas temos outros capítulos aí na sequência, né? E cada um pode ler o qual se identifica mais. Mas todos eles são, obviamente, importantes. O objetivo da obra: podem dividir-se em 5 partes as matérias presentes nos evangelhos, aqui nos evangelhos lá, os evangelistas, né, do Antigo Testamento, tá, da Bíblia. Os atos comuns da vida de Jesus Cristo, os milagres de Jesus, as predições, as palavras que fundamentam os dogmas da igreja e, por último, o ensino moral. Isso aqui está dentro da obra, tá? Do Evangelho. As 4 primeiras têm sido objetos de controvérsias. A última, porém, né, trata do ensino moral, conservou-se inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno onde todos os cultos podem se reunir. Constitui esse código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida. E é o roteiro infalível para a felicidade futura. Esta parte constitui o objetivo exclusivo dessa obra, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Está claro até aqui, gente? Né? A estrutura de cada capítulo. Nós vamos encontrar ali o tema do capítulo, obviamente, abrindo sempre passagens do Evangelho de Jesus, sempre, né, em epígrafe ali, abrindo, e às vezes também dentro do capítulo, né, entre os comentários de Allan Kardec, que são aquelas partes que não são assinadas, e tem as instruções, né, que são assinadas pelos Espíritos. E Kardec publicou, né, conforme as recebeu. E às vezes a gente tem até a identificação do Espírito que nos mandou aquela mensagem. Aqui eu peguei apenas para ilustrar o capítulo Meu Reino não é deste mundo. A questão 625 do Livro dos Espíritos, né, que faz uma ligação lá do livro, dessa obra básica, com o Evangelho. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Veja Jesus. Foi a resposta da espiritualidade. Então aí nós vemos sendo apresentado para nós a figura de Jesus como o mestre, aquele que representa de maneira mais perfeita, mais lúcida, mais clara e objetiva a vontade do nosso Criador, conforme inclusive comenta Allan Kardec essa questão logo na sequência. Aí tem a questão 627, que é muito interessante, né? Do Livro dos Espíritos. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa a nos ensinar? Você já recebeu. Se Jesus é a figura mais importante, então não bastaria apenas os evangelhos para nós? Então fez Allan Kardec uma pergunta bem interessante a respeito disso, e eles responderam que o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, né? Aquelas historinhas que Jesus criava e inventava para transmitir um conhecimento profundo, porque ele falava de acordo com a época e de acordo com os lugares. Jesus se utilizava de situações da vida cotidiana, do convívio familiar, da vida do campo, da vida na cidade, né? Então são dezenas de parábolas maravilhosas que a gente tem à disposição. E elas são comentadas, muitas delas estão presentes no Evangelho segundo o Espiritismo, mas nem todas. Faz-se necessário que a verdade seja inteligível para todos. Então já vai ficando claro que a nossa doutrina veio para ajudar a compreender, né, os ensinamentos de Jesus. É preciso, pois, explicar essas leis. Tão poucos são os que as compreendem, ainda menos os que as praticam, né? E aí a espiritualidade está dando um puxão de orelha em quem? Todos nós, né? Às vezes a gente já conhece os evangelhos há tanto tempo, tem a Bíblia há várias encarnações, e a gente ainda briga, né? Se indispõe, arruma rixas, prejudica pessoas, e vamos trazendo até como resultado de tudo isso, de más vivências, de más posturas, prejuízos que causamos dano moral, material ao nosso próximo, o resultado na vida atual. A gente tem que se deparar com o resultado das nossas vidas anteriores.
Aquilo que nós já resolvemos está resolvido, mas o que não foi resolvido terá que vir à tona, terá que aparecer de alguma maneira nos nossos relacionamentos humanos, através dos nossos casamentos, o casamento de cada vida, na pessoa dos nossos filhos e familiares e até de pessoas que cruzam o nosso caminho. E isso é em atendimento o quê? A lei de justiça divina, porque nada escapa dela. Então, o Evangelho é um esforço da espiritualidade para nos ajudar a compreender esse propósito maior da doutrina espírita em nossas vidas. Alguns costumes, aqui a gente vai ver alguns exemplos de situações vividas na época de Jesus e que justificam. A gente precisa entender, primeiro, a importância dos ensinamentos de Jesus na sua época, para que a gente possa compreender melhor a importância do Evangelho segundo o Espiritismo hoje. Alguns costumes que justificaram a importância da Boa Nova de Jesus na época do próprio Cristo. Naquela época, a mulher recebia tratamento inferior. Talvez ainda não esteja nem bem resolvida essa questão até os dias de hoje, acho que ainda persiste. A mulher ainda ganhando menos do que o homem, fazendo o mesmo trabalho, e às vezes é até mais produtivo do que o homem. O homem, às vezes, não se concentra tanto no trabalho como a própria mulher. O cativeiro era consagrado por lei, consagrado por lei era um flagelo comum. As pessoas eram presas, levadas lá para as galeras, para os navios, e não saíam vivas de lá, Iam ser jogadas ao mar, no mar Mediterrâneo, porque não teria qualquer outra possibilidade de sair dali. Vazar os olhos dos vencidos era uma prática comum na época de Jesus. O próprio Espírito Pablo Publio Lentulus, o Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, relata para nós a sua experiência. Lá no livro há 2000 anos, ele teve seus olhos curados pelo seu próprio filho, que foi roubado quando era muito pequeno, e por força do destino, esse próprio filho um dia aparece, sem saber, obviamente, que ele sendo seu pai carnal, e ele, que era seu filho, curando seus olhos, num momento delicado da sua existência, mas ele já estava, nesse momento, num processo já de recuperação, de transformação, daquele homem velho, orgulhoso, sendo senador, em um novo homem, Enfermos eram condenados ao abandono, portadores de lepra jogados em um monturo afastado da cidade. As adúlteras eram apedrejadas. Nos circos, feras devoravam homens sob aplausos de multidões. Isso a gente já sabe, todos já temos conhecimento disso e de muito mais, até porque a gente já viu isso não só em obras, mas até em livros, integrado muito bem alguns aspectos da vida nessa época. Com Jesus começa uma nova era. Com Jesus, um novo tempo para a humanidade. Os apóstolos e seguidores passam a se dedicar aos pobres e doentes. Ou seja, começa a mudar radicalmente a postura das criaturas humanas, com a força do exemplo deixado por Jesus. E Jesus, depois, ele partiu rapidamente, o seu tempo de vida conosco foi breve, em termos de missão, 3 anos de missão, e aí ficou a responsabilidade para os apóstolos. E eles passaram a instituir casas de socorro aos necessitados, aos atormentados, perseguidos, torturados, presos, mesmo aos jogados às feras. Os seguidores de Jesus ensinavam a compaixão, a solidariedade, o amor, a caridade, a fortaleza moral e a esperança. E a gente sabe que a esperança vinha numa vida futura, o reino dos céus, porque todos os ensinamentos de Jesus, na sua grande maioria, têm como base isso, uma compensação futura, que não seria na Terra, porque ali não se apresentava condições para se colher uma bem-aventurança no planeta Terra, naquela época, muito menos que hoje. Então a fé nessa vida futura era indispensável, e é indispensável para nós hoje. E a nossa doutrina trabalha em cima disso, é um dos pilares da nossa doutrina. Alguns senhores afortunados, sensibilizados, devolviam escravos ao mundo livre. Olha só que bacana, pessoas ricas. A gente vê isso na obra Paulo e Estevão. Alguns judeus ricos, muito ricos na época, vendendo tudo, se dispondo de tudo e dividindo com a igreja, com os pobres. O que, aliás, foi um dos motivos de grande sofrimento
sofrimento, de tormento, né, de Saulo de Tarso. Porque Saulo, né, mais tarde Paulo de Tarso, o grande apóstolo, ele ainda, quando Saulo, na busca de defender Moisés, olha só, ele estava em defesa de Moisés, ele fez de tudo para barrar o desenvolvimento daquelas ideias, com as quais ele teve contato, inclusive, né, através do apóstolo do Gesiel, o Estevão, quando ele foi lá com seu amigo, se não me engano, Sadoc, para assistir uma palestra, foi todo despreocupado, curioso, né? E ali, na verdade, ele foi tocado na sua consciência pela beleza e pela profundidade daqueles ensinamentos. Porém, ele procurou de todo jeito ver algo que contrariasse, no entender dele, os ensinamentos de Moisés. E aí, na verdade, ele já entrou no conflito. Ele estava já no conflito, porque ele já estava sendo convidado a mudar naquela noite em que ele foi, na companhia do seu amigo, assistir àquela pregação evangélica. E ele foi tocado, mas ele foi duro na queda, né? Se armou de extrema resistência, a tal ponto que ele passou até a perseguir os cristãos, os seguidores daquele homem, daquele simples carpinteiro, né? Já a essa altura, já desencarnado. Ele não se conformava, mas ele, na verdade, estava em conflito. E ele, ao invés de ceder, né, ele sustentou esse conflito. E, armando situações as mais terríveis, né, de grandes sofrimentos, levando inclusive o próprio Estevão à morte por apedrejamento, e perseguiu a muitos, torturou a muitos, então se comprometeu bastante. Mas a gente sabe que mais adiante ele teve aquele contato com o próprio Cristo, né, que se apresentou para ele. Se o próprio Jesus se apresentou para ele quando ele estava a caminho de Damasco, né, montado ali, não sei se um camelo, cavalos, né, seguido dos seus auxiliares também, e ele ali teve esse contato com Jesus, porque Jesus sabia da grandeza daquela alma, daquele espírito, né? Então Jesus se dirige a ele perguntando: mas Saulo, Saulo, né, por que me persegues? E ele pergunta quem é, né? Sou Jesus. E aí eu vi todo aquele processo de mudança. Isso a gente vê na obra Paulo e Estevão, né? Esse é o momento culminante da obra, é o momento da sua transformação, e ele tinha uma determinação tão grande que ele mudou já naquele momento. Ele percebeu que estava em erro, e naquele momento ele mudou. Ele já aceitou o cristianismo como a sua nova orientação para o resto de sua vida. Só que ele não sabia o que fazer, né? Ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Ele precisava, a partir daí, saber o que ele teria que fazer para viver o Evangelho que ele deixou. Bom, aqui a gente já falou. Vamos passar para o nosso próximo slide. Aqui nós temos uma frase maravilhosa do Espírito Emmanuel, através do Chico Xavier, no livro Roteiro, que antes de Jesus não existiam os padrões de perfeição moral para indicar aos homens o caminho regenerador e santificante. Então Jesus trouxe todo um referencial novo de valor moral, né, espiritualizante para a humanidade. E a partir daí, então, a gente vai ver os apóstolos trabalhando ainda mais um pouco do trabalho dos apóstolos, né? Os mendigos encontravam ali perto, os órfãos eram recebidos em novos lares, surge a gentileza e a afabilidade. Homens de pátrias e raças diferentes passam a se chamar de irmãos. Então é uma mudança muito grande que se operou, né, que se operava. Mas, gente, né, toda essa beleza do cristianismo, infelizmente, por força das nossas más tendências, ela não se perpetuou, né? A mensagem de Jesus, ao longo dos séculos, ela foi sendo adulterada, esquecida e mesmo transformada, né? Ajustada, na verdade, ao homem, né? Ao invés do homem se ajustar ao Evangelho, foi ajustando o Evangelho a si, né? Através das suas más interpretações. E aí, então, ela se transformou mesmo em instrumento de poder, entronizando o orgulho e o egoísmo. Disso tudo derivaram guerras, como as chamadas cruzadas, as chamadas guerras santas, né? Perseguições, e as cruzadas visavam a reconquista da Terra Santa, né? Onde milhares morreram.
Ainda a Inquisição também vem mais tarde, e as suas perseguições, torturas, mortes. A mensagem cristã em sua pureza foi se perdendo. E essas distorções todas são lembradas, e a gente está lembrando aqui, para destacar o quê? A importância do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que veio resgatar a doutrina na sua pureza máxima e se tornar para nós, que nos consideramos espíritas, né? Um referencial de luz e de paz para as nossas almas. Tentamos alguma coisinha aqui do Evangelho segundo o Espiritismo para ilustrar, né, o compromisso mais importante, né, o compromisso da reforma íntima, da transformação moral. Reforma íntima é autoconhecimento e transformação moral. Né? Às vezes se fala muito de reforma íntima e autoconhecimento, mas não é só isso. Só se conhecer não basta, não é o suficiente. Essa é a primeira etapa. Eu me conheço e me transformo. Mediante o quê? Mediante a minha vontade, mediante o meu empenho. Né? Então, o processo de reforma íntima só ocorre como essas duas etapas são cumpridas. E Kardec nos escreveu um dia, né, que o verdadeiro espírito é reconhecido por sua transformação moral. Então, a reforma íntima é essencial, é indispensável. É ela que vai nos caracterizar efetivamente como espíritas. E pelos esforços, né, que nós empreendemos para dominar as nossas más tendências. E as nossas más tendências dizem o quê? Dizem da nossa realidade espiritual. Todas as nossas más tendências, mas também as nossas boas tendências, viu? As nossas boas tendências já falam daquilo que a gente já conquistou, desenvolveu, né? Só que muitas vezes a gente vê esse conflito, né? Boas tendências e más tendências. A gente tem aspirações nobres, a gente, né, começa a se visualizar lá na frente uma conquista de muita paz, né? Já se aproximando um pouquinho mais do reino dos céus, que é um estado íntimo da nossa alma, mas ao mesmo tempo a gente vê, de repente, os nossos convívios e o cumprimento de nossos deveres, muitas vezes a gente se tornando impaciente, intolerante, e a gente percebe ainda que o egoísmo está dentro de nós. E isso não vai ser vencido nessa encarnação, né? Não vai, totalmente não vai. É um projeto de longo prazo, mas qualquer avanço e progresso aí já é muito bem-vindo, porque isso se traduz em bem-estar da nossa alma. Aqui, as três etapas, né? Eu ajustei isso aqui para a reforma íntima, para a gente entender. Isso está a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, onde fala sobre bem-aventurados os puros de coração, né? Pecados por pensamento e também o tema do adultério. Então, nós temos a primeira etapa, né? Dentro desse processo de autoconhecimento e transformação moral. Aquela em que a pessoa tem um mau pensamento e nele se compraz, né? Se comprar, simplesmente dá vazão ao mau pensamento, e aí então a reforma íntima está toda por se fazer. Às vezes a pessoa nem está preocupada com isso. Ou o que ela sabe, tocou profundamente a sua consciência a ponto de despertá-la para uma reforma mais séria e mais profunda. No segundo estágio, nós temos a pessoa que identifica, né, que tem um mau pensamento, mas o repele. Ela repele o mau pensamento, ainda que isso existe um esforço, né, tem um conflito íntimo, mas, gente, esse é o estágio nosso, concorda? Esse é o nosso estágio, e deve ser pelo menos o nosso estágio. A reforma íntima está sendo feita. E o último é onde o mal já nem é concebido, já nem temos maus pensamentos. Aí o trabalho de reforma íntima, né, já está todo feito. Claro, acho que todos nós ainda nos vemos em lutas com relação a algumas tendências infelizes de comportamento, mas eu tenho certeza que todos nós já vencemos algumas coisas, né? Se eu, por exemplo, não tenho vício do alcoolismo, né, e nunca tive vontade de beber, eu comecei atrás de um vulcão, né, de bar, da família, do mercado. Gente, eu tive todas as facilidades para ter o vício do álcool, do cigarro, porque era uma fartura. Mas eu nunca gostei, nunca tive experimentado, nunca gostei, não bebo até hoje. Né? Nem cerveja eu bebo, né? Que hoje quem não bebe cerveja parece que não está andando na contramão, né? Está vendo uma reversão de valores, uma inversão de valores. Não é por aí. Mas, enfim. Então, se isso nunca me trouxe qualquer satisfação ou interesse, mas isso não quer dizer que em vidas anteriores eu não tenha vivido. De repente, já caído no vício do álcool. Né? Eu recentemente me deparei com problemas no fígado. Né?
E eu não tenho nenhum fator favorável a isso. Estou me tratando, né? Estou me cuidando. Porque esse filho está com problemas, com muita gordura. Isso estava meio incômodo para mim, meio perigoso. Se não tem causa nessa vida, tem vidas anteriores. A Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo Pereira Franco, nos falando sobre doença, nos diz claramente, né, que a doença é a manifestação de desequilíbrios profundos da nossa alma. Então tem algo no meu corpo espiritual que justifica isso. Senão eu estaria bem. Como estou bem do coração, estou bem, né, no meu cérebro, estou bem dos meus joelhos, não tem problema nenhum, né, mas aí tem um problema que apareceu agora, este ano, há poucos meses. E eu estou procurando fazer o enfrentamento da melhor forma deste problema. Né? Então vejam bem, a nossa própria saúde fala de nós, né? Fala de nós, do nosso passado, dos nossos desequilíbrios. Mas onde há saúde, que bom, né? É porque também nós tivemos boa conduta em muitos sentidos. A gente já iria se aproximando do final. Essa frase bacana: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruídos, eis o segundo. Capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa frase, gente, ela é de extrema importância para nós, não só no plano individual, mas no plano dos nossos convívios em grupos, né? Porque se a gente não trabalhar essa questão do amor, né, primeiro, colocando o amor à frente de tudo, até os nossos grupos não prosperam. Um grupo espírita sem o amor recíproco não prospera, em lugar nenhum, não tem como. Porque aí abre brechas, né, para a espiritualidade interior, que vai aproveitar das brechas e encontra nos próprios trabalhadores, no plano mental, no plano íntimo do trabalhador, que vai procurar criar desarmonias, desavenças, rixas, e procurar dessa forma ir minando a força do agrupamento e destruindo o agrupamento. Então, mas esse o compromisso é do grupo, mas o compromisso é de cada indivíduo que compõe o grupo. Por isso eu quero encerrar deixando essa mensagem, né? Para que a gente esteja sempre atentos a ela. Primeiro o amor, né? Depois o instruídos. O instruídos é importante, mas amar sempre primeiro. E isso faz toda a diferença. Agradeço a Carlos, agradeço a todos que vieram aqui nessa noite para nos ouvir. Né? Deus nos abençoe a todos, abençoe a todas as nossas famílias, né? Que haja muita luz, muita paz em nossos lares, neste dia de hoje, né? Durante toda essa semana. Muita paz.